Graça e paz. Eu sou o pastor Jorge Santiago e gostaria que você prestasse muita atenção nessa pregação. Não sai desse vídeo não. Ouça com seu coração. Ouça com o coração. Só ouça. Gostaria que você prestasse muita atenção, ouvindo a minha voz nessa oração. Que você abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Nós vamos falar sobre o combate à inveja. Como você vencer a inveja com Deus. Com Deus. Através da Bíblia, através de um exemplo na Bíblia. Vamos mostrar para você, vamos dar essa dica para você. Então só ouça, em nome de Jesus. Como vencer a inveja com Deus? Como vencer a inveja com Deus? Inspirado no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 25. Presta atenção. A inveja, ela é um veneno que mata o invejoso. Ela arrebenta com o invejoso. O próprio invejoso, ele se destrói, se corroendo por dentro com inveja. Ele vive para isso. E pode afetar profundamente você, a mim, se nós não estivermos revestidos de Deus. E muita gente tem sido afetada. Ela é alvo da inveja. Ela é uma pessoa que se torna alvo de invejosos. Ninguém tem inveja de quem está lutando. Ninguém tem inveja de quem está lutando. Tá se matando de trabalhar, está lutando, está ralando, está fazendo um monte de coisas na vida, tentando de tudo quanto é jeito, a pessoa não está nem aí. Muitos não querem nem participar da batalha dela. Mas quando ela está colhendo os frutos, quando ela começa a colher dos frutos do seu trabalho, quando ela começa a colher dos frutos do relacionamento, quando ela começa a colher dos frutos daquilo que ela investiu, aí começa a inveja. Porque enquanto a pessoa está lutando, batalhando, está numa situação difícil, ninguém nem quer saber. Mas quando ela começa a colher os frutos, quando ela começa a conquistar, quando ela começa a alcançar, aí sim. Então ninguém tem inveja de quem está lutando, mas tem de quem está colhendo os frutos. A pessoa está colhendo os frutos, começa a inveja. Isaac, no livro de Gênesis, capítulo 26, ele estava prosperando. E recebendo todas as promessas, recebendo as promessas de Deus. Ele estava prosperando, começou a receber as promessas de Deus, o que começou a provocar a inveja dos filisteus. Começaram a provocar a inveja dos inimigos, daqueles que estavam de olho nele. Quando ele estava lutando, ninguém. Mas começou a prosperar, começou a dar certo, começou os invejosos. Eles entulharam os poços de Isaac. Eles tentaram parar o trabalho dele, tentaram parar a vida dele. Como talvez você esteja sofrendo também com isso. Tentando impedir ele de se sustentar, tentando impedir ele de crescer. Só que Isaac, ele vai nos ensinar que a melhor resposta para o invejoso, a melhor resposta para a inveja é continuar prosperando, é continuar crescendo, é continuar fazendo a diferença. O poço, ele representa as fontes da nossa alma. Ele representa as fontes da nossa alma. Quando tentam entulhar os seus sonhos e metas, é necessário que você tenha sabedoria e perseverança para vencer a inveja. O poço, ele representa as fontes da nossa alma, do nosso ser. Então, estão tentando entulhar seus poços, tentando parar você, tentando abater você por dentro. Se você se deixar preocupar-se com o que estão falando ou dizendo de você. Se você ficar se preocupando com o que estão dizendo. O segredo é continuar em frente. O segredo é não dar ouvidos. Você tem sido alvo de invejosos, de palavras negativas, de pessoas que querem se intrometer na sua vida, que querem tentar parar você? Então a gente vai aprender com o Isaac aí como que a gente vence a inveja. Primeira coisa, não pare de lutar. Não pare. Não para por causa dos outros. Você não tem que parar por causa dos outros. No versículo 12 e 14, está escrito assim, ó, semeou Isaac naquela terra
E no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais. No mesmo ano, Deus colocou a mão, porque ele servia ao Senhor. Porque o Senhor o abençoava. Porque quem? O Senhor o abençoava. Então o negócio é com Deus. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os filisteus tinham o quê? Inveja. A primeira reação de Isaac aqui, e você pode reparar, foi que ele continuou trabalhando. Foi continuar trabalhando. Ele estava tão focado em suas bênçãos, naquilo que Deus tinha para ele, que ele não tinha tempo para os invejosos, não tinha tempo de se preocupar com a inveja, não tinha tempo de se preocupar com o que falavam dele, que olhavam dele, que diziam dele, não tinha tempo. Mesma coisa é você. Você não tem que parar porque alguém está falando de você. Você não tem que parar. Você tem que continuar em frente, no seu objetivo, naquilo que você quer. O inimigo quer o mal, o invejoso, a inveja, as situações, ela quer que você pare de semear para impedir a sua colheita. Não se distraia, não. Se distraia com o que os invejosos dizem. Não para. Continue lutando e a sua vitória vai vir. Enquanto você trabalha, eles estão falando. Enquanto eles falam, você trabalha. Enquanto trabalha, eles falam. Enquanto você trabalha, eles estão falando. Enquanto eles estão falando, você está trabalhando. Não se rebaixa ao nível dos invejosos. Não se rebaixa. Continua na sua posição firme, confiante, mantenha suas atitudes positivas, foque nos seus objetivos. A segunda coisa, não se conformar. No versículo 18, 19 de Gênesis, você vai ver escrito assim, ó. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Isaque, filho de Abraão, filho da promessa. Como você está aí também, e eu creio que você é filho de Deus. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Quer dizer, ele permaneceu, ele não se conformou, ele não aceitou, ele continuou. A segunda reação de Isaque foi desentulhar os poços que os inimigos haviam enchido. Tentaram parar ele, tentaram colocar uma pedra de tropeço, tentaram colocar um muro, uma barreira, mas ele restaurou os poços, ele deu-lhes os mesmos nomes que seu pai Abraão havia dado. Ao fazer isso aí, Isaque ele reclamou seus direitos e encontrou um poço de água nascente. Ele não se conformou com os obstáculos que colocaram no seu caminho. Não acumule mágoas ou boatos de invejosos no seu coração, no seu ser. Não faça isso. Continue cavando mais fundo. Continue em frente, continue buscando, continue servindo e você vai encontrar uma fonte de água viva que é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Ele tentaram parar ele. Poços tentaram entulhar, parar, tirar a fonte dele. Tentaram fazer de tudo, mas ele continuou. Ele não parou porque falaram que não ia dar certo. Ele não parou porque fizeram uma fofoca. Ele não parou porque disseram que ele não ia conseguir. Não, ele continuou. Você tem que se abrir para o novo. Terceira coisa que você tem que fazer é se abrir para o novo. Se abra para o novo. Para o novo de Deus. Deixa Deus agir. No versículo 17, no versículo 21, 22, 25, você vai ver partes que vão estar escritas assim, ó. Então Isaque saiu dali. Ó, Isaque saiu dali. Numa outra parte de versículo, tu vê assim, ó. Cavaram outro poço. Numa outra parte, tá, ó. Partindo dali. No outro, cavou ainda outro poço. Numa outra pedaço de versículo, você vê assim, abriram ali um poço. Você percebeu que ele continua? Isaque continuou cavando novos poços. Mesmo quando os inimigos tentaram roubá-lo, enganar, fazer qualquer coisa, ele continuou. Todo lugar que ele chegava, ele encontrava água. Ou seja, todo lugar que você tiver com Deus, vai dar certo. Mesmo que alguém tenta parar você, você está confiante no Senhor, vai dar certo.
Enquanto os invejosos fracassavam, ele continuava dando certo para ele. Enquanto os invejosos fracassavam, dava errado, enquanto eles não conseguiam nada, Isaac encontrava água. Enquanto eles perdem tempo falando de você, atacando você ou fazendo qualquer coisa contra você, você não está preocupado com isso? Você não vai estar preocupado com nada disso? Você só está preocupado com o seu foco em Deus e sabendo que o novo de Deus está vindo para ti e vem para você e está contigo, a presença de Deus, o Espírito dele? Então você vai continuar. Aonde você colocar as mãos, aonde você estiver, você vai fazer a diferença. Você vai brilhar, né? A luz de Deus. Então, não para de trabalhar, não. E nem se conforme com pouco. Não se conforme com aquilo que o inimigo tem para você, com aquilo que estão desejando para você, ou dizendo que você não vai conseguir. Procura novas possibilidades. Sabe? Procura novas possibilidades. Dê ouvidos a Deus, ao novo de Deus, as possibilidades que Deus vai te dar, as portas que Deus vai abrir, as oportunidades, a sabedoria. Peça sabedoria a Ele, peça orientação, peça a Ele visão, peça a Ele direção que Ele dá. Ele não se nega. Os invejosos, eles não podem impedir o seu sucesso, o meu sucesso, o nosso sucesso. Não pode. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Agindo Ele, ninguém vai impedir, não. Se Deus é com você, ninguém vai poder parar. Não pararam José no Egito. Os irmãos tentaram, mas não conseguiu. A promessa de Deus teve que se cumprir. Não pararam Davi. Não pararam Moisés. Não vão parar, como não pararam Isaac. Então continue cavando poços. Continue trabalhando. Continue vivendo, cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Você vai encontrar novas bênçãos, novas oportunidades. A gente não perde com Deus. Aquilo que a gente perde com Deus é para algo melhor. Quando a gente perde algo estando com Deus, é para algo melhor. Para concluir aqui essa pregação, vamos ver aqui, ó. No versículo 25, tá assim: Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque venceu a inveja trabalhando, não se conformando e se abrindo para novas oportunidades, que foi ali o que a gente falou para você. Para se manter livre da inveja, ele tinha 3 prioridades. Isaac tinha 3 prioridades que ele se mantinha livre da inveja. O altar é lugar de adoração a Deus. É a primeira prioridade. O altar é lugar de adoração a Deus. Isaac, ele buscava a presença do Senhor e cuidava de sua vida espiritual. Quando a gente cuida da nossa vida espiritual e a gente busca a presença de Deus, nós não temos tempo para ficar ouvindo picuinha, mimimi, palavra negativa, porque a nossa visão está no Senhor. A gente não liga para críticas negativas. Críticas positivas que nos faz crescer e nos consertar são ótimas. A gente não fica ligando para a inveja dos outros, para mimimi, para palavra negativa, para quem quer o nosso mal. A gente não liga para nada disso. A gente ora por essas pessoas e continua em frente com um sorriso no rosto e a paz de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente cuida da nossa vida espiritual e a gente tem certeza da nossa salvação. A segunda prioridade, a tenda. A tenda ali é lugar de moradia para a família. Se você vê aí no versículo, está escrito lá no versículo 25, ó, então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Então, lá no Salmo 91 diz assim: nem o mal te sucederá, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, a tenda é lugar de moradia para a família, representa a casa. Então, Isaac, ele protegia a família dele contra a inveja, priorizando o bem-estar no lar, ou seja, cuidava da família, cuidava dos seus afazeres, cuidava da sua casa. Eu não vou perder meu tempo dando ouvidos a mimimi, tititi, negatividade dos outros,
que quer, que se frustrou, que vive no fracasso. Eu não vou ficar dando ouvido à inveja dos outros, sendo que eu tenho a minha vida para cuidar, eu tenho a minha família, eu tenho o meu lar, eu tenho meus afazeres. Ou seja, você vai conquistar para você, vai conquistar para sua casa. E você não tem tempo para inveja de ninguém. Não deixa isso tomar conta do seu coração. O poço, se você ver também no versículo 25, lá no finalzinho tá, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então a terceira prioridade, o poço, que é lugar de se refrescar. Isaac, ele preservava a fonte de sustento dele. Ele não permitiu que os sonhos dele fossem entulhados. Então, seu trabalho, seu dia a dia, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você quer ser na vida, seu trabalho, seu lazer. Você não tem que deixar com que a palavra dos outros, a palavra negativa, a frustração dos outros, acabe com o seu dia, não. Destrua seus sonhos, não. Não deixe seus sonhos serem entulhados por ninguém, não. Não deixa com que a palavra negativa, os pensamentos dos outros acabem com a sua vida, não. O invejoso, a própria inveja dele, o mata e o destrói por dentro. Agora você, dentro de você, você preserva a sua vida com Deus. Então cuide da sua comunhão com Deus, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide do seu coração. Assim você não vai ter tempo para se preocupar com a inveja. Você não vai ter tempo. Qual que é a prioridade na sua vida? A prioridade na sua vida é você buscar a Deus, é cuidar da sua casa, é cuidar do seu trabalho, é cuidar do seu coração, é cuidar do seu ser. Ou a prioridade da sua vida é ficar dando ouvidos para negatividade, palavra negativa, invejoso, palavra de invejoso, palavra de inveja, sentimento de inveja dos outros. Você vai dar prioridade a Deus, vai dar prioridade às bênçãos de Deus, vai dar prioridade à sua vida, vai dar prioridade a você, ou você vai dar prioridade à palavra negativa dos outros? Qual vai ser sua prioridade? Então cuide primeiro da sua comunhão com Deus. Cuide da sua primeira coisa, cuide da sua vida com Deus e da sua família, do seu coração, da sua alma, do seu interior, do seu coração. Guarda o seu coração, não deixa isso entrar em você. Com essas prioridades aí, você vai estar protegido, você vai estar protegida contra a inveja e vai estar focada nas bênçãos que Deus tem para você. Então foque naquilo que Deus tem para você. Foque naquilo que o Senhor tem para você. Foque naquilo que Deus tem para sua alma. Foque naquilo que Deus tem para o seu coração. Tá certo? Olha, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique gravada no seu coração, que o poder de Deus se manifeste através de você e que nenhum mal venha estar sobre você e você já venceu essa inveja, já venceu a situação. Então mantenha o foco. Fica firme, que a palavra de Deus te fortaleça e que você possa ser mais que vencedor. Tá ok? Olha, um abraço. Tenho certeza que isso aqui abençoou você, que essa mensagem abençoou você e que o poder de Deus se faz presente sobre o seu coração. Tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade e eu tenho certeza que Deus já te abençoa. Quantas vezes você precisar, ouça essa mensagem para você, tá bom? Ouça essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Pratique, obedeça. Creia no que foi falado aqui. E você não dê ouvidos, não. Dê ouvidos à inveja, às coisas desse mundo, não. Dê ouvidos a palavras negativas, não. Dê ouvidos a Deus, que tem o melhor para nós. Forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus.